É isso mesmo que você leu no título desse vídeo. Chamas gêmeas não existem. Mas calma, antes de você se descabelar, de você arrancar os cabelos, de você cair da cadeira, de você ficar muito puto comigo, porque talvez você já venha acompanhando aqui toda a minha playlist de vídeos de chama gêmea no canal, antes de você dizer, olha, o Charlie finalmente desistiu dessa história de chama gêmea, ele mudou de opinião, ele está negando tudo o que ele ensinou. Antes de você fazer tudo isso, deixa eu já te avisar. O título desse vídeo é um típico clickbait, ou seja, foi apenas um chamariz para eu chamar vocês aqui para essa conversa. Com isso, sim, chamas gêmeas existem. Mas, no contexto que eu vou abordar aqui nesse vídeo, você vai entender então porque eu intitulei esse atual material como chamas gêmeas não existem, tá? Então, nada de desespero, nada de distorção a respeito do que eu estou falando. Se você está na mentoria e você entrou originalmente na mentoria para você se alinhar com a tua alma e ter, talvez, e se a sua alma determinar uma chance de se reunir com a sua chama gêmea, e você está assistindo esse vídeo, nada muda, tá? A mentoria ainda é formatada para pessoas que estão numa conexão de chamas gêmeas, e sim, na mentoria nós trabalhamos sim com o conceito e com esse fato universal de existir uma alma encarnada em mais de um corpo simultaneamente. Por sinal, se você está na mentoria e está assistindo esse vídeo, você já não está vivendo à altura do que você aprende na mentoria, pois você deveria estar fazendo uma desintoxicação a respeito do tema, tá certo? E sim, para você que não está na mentoria e acompanha o meu trabalho conectado com a temática de chama gêmeas, esse vídeo não muda nada do que eu falei em outras ocasiões. Na verdade, ele só vem acrescentar, talvez de uma maneira mais apimentada, de uma maneira mais provocativa, que foi o que eu tentei provocar em vocês, ao vocês lerem o título desse vídeo e decidirem clicar aqui nesse material. Por sinal, muitos de vocês decidiram clicar nesse material porque o título é chamativo, certo? É uma isca. E aí, isso ativa a sua energia dual. E com a energia dual ativa todos os gatilhos que você tem, que são aqueles pensamentos, aquelas crenças de que você não vai conseguir estar com essa pessoa, de que a jornada é muito difícil, de que essa pessoa é um narcisista, de que se você não sabe se essa pessoa é sua chama gêmea ou não. É por isso que você clicou nesse vídeo, porque a energia dual, ela teme ser erradicada. Ela teme ser descoberta. E a energia dual sabe que você está viciado na temática de chama gêmea. E a energia dual sabe que se um dia você parar de acreditar nisso, fim de festa para ela. Ela não vai mais poder se alimentar do seu campo energético. Então, a energia dual, através dos seus olhinhos humanos, quando viu o título desse vídeo, falou: não, eu preciso fazer esse eu humano que eu estou controlando, tomar conhecimento dessa possível informação que convenceria ele de que chamas gêmeas não existem. Então, aqui é um caso. Se você clicou nesse vídeo por medo do que talvez eu teria a dizer sobre o assunto, ainda mostra que tem energia dual aí. Charlie, o que é a energia dual? Tem vídeos aqui na minha playlist de chama gêmea falando a respeito desse fenômeno, desse efeito colateral que passa a existir nas trocas energéticas entre você e a outra pessoa cujo corpo a sua alma também usa, uma vez que vocês têm o reconhecimento de alma, que pode ser fisicamente, cara a cara, ou online, ou de qualquer outra maneira, ok? Checa lá. Mas vamos adentrar na temática desse vídeo. Por que chamas gêmeas não existem? Na verdade, em que casos eu diria que a sua chama gêmea não existe? Como assim, Charlie? Explica isso melhor. Por exemplo, se você é aquela típica pessoa na conexão de chama gêmea, que você já deve ter visto em vários canais e talvez a carapuça sirva para você, que você fica indo de canal em canal, petiscando nos vídeos de um canal,
depois petiscando nos vídeos de outro canal, levando informação de um canal para outro canal, sempre assistindo vídeos da temática, às vezes vídeos até contraditórios sobre o tema, mas você não move a sua bunda da cadeira ou do sofá. E você não começa a fazer algo a respeito de tudo que você está sentindo, de tudo metafísico que começou a acontecer com você depois que você encontrou essa pessoa, então note, sua chama gêmea não existe. O seu foco para começar não está realmente em entender, em realmente se encontrar nessa temática. O seu foco já se debandou ou já se desviou para outra coisa. Você já ficou viciado na temática, então você nem consome mais a temática por uma real vontade de adquirir conhecimento para poder se auto-melhorar. Você consome a temática porque isso já automatizou. É apenas mais um assunto que você gosta. Isso inclui também para pessoas, é típico isso. Tá? Eu vejo isso muito mais em outros canais e mesmo aqui no meu canal, onde eu desincentivo, eu desencorajo a fazer isso, eu vejo as pessoas ainda o fazendo. Se você é aquela típica pessoa que assiste um vídeo de chama gêmea, você nem prestou atenção em blufa nenhuma do que o vídeo disse, e você já vai lá nos comentários falar sobre a sua história, contar sobre a sua história de chama gêmea, sobre a sua jornada, tá? Então, a sua chama gêmea não existe, ela ainda não virou algo real para você. Você consegue entender que você ainda está vivendo na ilusão? Você está vivendo na ilusão. Porque isso é tudo que você vai conseguir. Se você não trocar a fita, se você não mudar a sua postura, o seu comportamento, isso é tudo que você vai conseguir pelo resto da vida. Ficar assistindo vídeos sobre essa conexão, não conseguir estar com a pessoa, não se alinhar com a sua alma e ficar na seção de comentários do YouTube da vida contando sobre a suposta história que vocês tiveram, mas que um dia acabou, ou sobre as idas e sobre as voltas, entendeu? Isso é tudo ao que você resumiu a sua chama gêmea. Uma história bonita e significativa que uma vez existiu na sua vida, ou o seu interesse numa temática que um dia adentrou a tua vida. Então, nesse sentido, a sua chama gêmea não existe. Você está se alimentando de uma sombra do que poderia ter sido estar com essa pessoa. É nesse sentido que eu trago então o título desse vídeo. Se você é aquela famosa pessoa que fica em comunidades de Facebook ou de outra rede social, trocando informações sobre a conexão, sobre o que o divino masculino faz, sobre o que o divino feminino deve fazer, entenda, você ainda está vivendo uma irrealidade. Pode ser legal trocar informação sobre o tema, pode ser legal saber como outros estão atravessando a jornada através dessa conexão, pode, mas no fim do dia, além de te deixar assim mais inclusivo, né? Além de te deixar assim com a sensação de que você está incluso num grupo que está passando pela mesma experiência, além de você sentir que você não está sozinho no mundo, que você não é louco, ou de você sentir que você aprendeu algo novo. Tá, tirando tudo isso, no fim do dia, você conseguiu você conseguiu parar de pensar obsessivamente nessa pessoa? Você conseguiu seguir em frente e ser indiferente quanto a se a pessoa volta ou não? Você conseguiu se alinhar com a tua alma e você começou a trabalhar pela transição planetária? Você conseguiu se sentir em paz? Você conseguiu se sentir num nirvana, no real reino de Deus, a tal ponto que você nem se lembra da existência dessa pessoa? Se a resposta for negativa para todas essas pontuações, então sua chama gêmea ainda é uma ilusão. Ela está apenas no campo da probabilidade, no campo da vontade, no campo mental do querer, no campo mental do e se tivesse sido? Você está se iludindo, meu amigo. Então, assim, você pode até ter tido um reconhecimento de alma com a sua chama gêmea, mas você ainda não está vivendo a realidade dessa conexão, que, por sinal, acaba nem nunca se tornando uma realidade, porque a conexão é apenas um convite da espiritualidade, no caso, do seu espírito, do seu eu superior, para você adentrar uma jornada de alma, não uma jornada de chama gêmea. Consegue perceber a diferença? A sua chama gêmea não é a jornada. Encontrar a sua chama gêmea te apresenta para a real jornada. Então, assim, e eu tenho certeza, pessoal, eu aposto que vai ter gente que vai assistir esse vídeo
Provavelmente um de vocês está assistindo aí, e logo depois vai aqui na seção de comentários fazer justamente o que eu acabei de falar, que é o que mostra que, mano, mana, tu tá estacionado, tu tá emperrado, tu estagnou. Tu estagnou, tu não entendeu o porquê espírito, universo, o que quer que seja, consciência te trouxe essa pessoa. Não é sobre a pessoa, é sobre você. Então, você nem adentrou o campo de realidade de todas as coisas que você pode aprender e se desenvolver dentro dessa conexão. Você ainda está na porta, você nem passou pela porta de convite. Você está vivendo, tá? Você parece que você está vivendo naquele ambiente, naquela esfera que tem na internet, sabe, de pessoas traumatizadas? Dizem que traumatizados, né? Às vezes eles criam essas correntes de trauma. Todo mundo, vamos dizer, gente, até os alcoólicos, né? Com todo o devido respeito, eu sei que alcoolismo é algo muito sério, mas vamos falar assim, quando você vai para aquelas reuniões em grupo de alcoólicos anônimos, é um monte de gente traumatizada ali, tá? Todo mundo falando da sua experiência e todo mundo unanimamente, juntamente, reforçando as experiências negativas, achando que isso vai trazer alguma mudança. Até pode trazer, mas é a realidade. Tá todo mundo ali com o objetivo único de falar quão é difícil ser um alcoólico, de falar das dificuldades do alcoolismo, de falar como isso destruiu a vida deles e esperando que só pôr isso pra fora é o que vai ajudar alguma coisa de fato a mudar. Então, um monte de gente, com todo o respeito, eu estou usando aqui no sentido ilustrativo, é um monte de gente traumatizada, falando do seu trauma um pro outro e todos juntos adicionando essa energia do trauma pessoal, criando um trauma ainda maior. É o que acontece nessa comunidade de Chama Gêmeas. Às vezes eu vejo nos meus comentários, a pessoa começa a contar a história dela enorme. E aí vem uma outra pessoa e perguntar, e agora? Como vocês estão? Vocês estão juntos? Ah, e agora? Ele voltou? Consegue perceber o quão vazio, o quão patético isso é? Vocês diluírem uma conexão sagrada a esse ponto, onde é sobre trocar informações sobre o que está acontecendo na dinâmica física, por assim dizer, na vida dos dois indivíduos. Gente, nada contra a gente querer saber sobre a vida do outro, mas assim, antes de a gente fazer isso, a gente tem que saber da nossa vida. Então, assim, se você faz tudo isso, me desculpa eu te falar pra você, você encontrou a sua chama gêmea, assim, o boneco, né, o esqueleto, mas você ainda não encontrou essa chama gêmea em você. Você externalizou tanto a chama gêmea no outro, que de fato tem a mesma essência que você, se de fato é o seu complemento divino, que você perdeu essa essência que fez, em primeiro lugar, você conseguir reconhecer ela no outro, dentro de você mesmo. Então, assim, logicamente, pessoas traumatizadas, elas têm hábitos e atitudes inconscientes. Essa atitude de ficar consumindo material na internet e não fazer nada a respeito, não olhar para dentro de você e perguntar por que você está tão aficionado, tão viciado em consumir esse material quando você não aplica nada do que você assiste, quando você não se investe no seu auto-melhoramento, tá? Por que você quer tanto ficar sabendo do que está acontecendo na conexão dos outros? Por que você quer tanto estar nos grupos de chama gêmea, nas redes sociais? Então, assim, quando você está fazendo tudo isso, mostra que você não catou sobre o que é essa conexão. Você, assim, literalmente, não catou mesmo sobre o que é essa conexão. E você, de uma certa maneira, já se deu por derrotado. De uma maneira muito inconsciente. Você já se deu por derrotado e você, tipo assim, aceitou as migalhas. As migalhas é eu saber que um dia eu encontrei a pessoa e tá ótimo, mesmo que a gente não fique junto. Consegue perceber a minha colocação? Então, assim, para pessoas que têm esses hábitos que eu mencionei aqui, e gente, eu te garanto, uma pessoa que está realmente se trabalhando, se alinhando com a alma, cuidando de si, cuidando da sua ascensão, ela não tem tempo para ficar mais tocando na temática, no assunto da temática, sobre a vida dos outros, o que tem que fazer para se unir. Ela não tem tempo, é fato. Então, assim,
esse conjunto de aspectos que eu mencionei aqui, que é o hábito da maioria das pessoas que estão nessa conexão, mostra que a maioria das pessoas que de fato, às vezes de fato encontraram sua chama gêmea, tornaram as suas chamas gêmeas irreais. É isso que é o detalhe. O encontro às vezes foi real, mas você, na tua maneira de encarar esse evento que aconteceu na sua vida, você vem o tornando mais irreal, cada dia que passa. Cada vez que você faz mais de um desses hábitos inconscientes. Esse que é o detalhe. Você vai tornando não plausível ou impossível de um dia você atingir a fusão, o reencontro, a união em todos os níveis com a sua alma, um desses níveis incluindo a pessoa física, por você apostar tão pouco, apostar tão baixo, ficar nesses marasmos, nessas facilidades. É mais fácil, né, gente, falar tudo que você sabe sobre a conexão, falar sobre o que o outro fez para se unir, em vez de você ir lá, você fazer e você provar na sua vida que tudo isso funciona. É mais fácil primeiro. Então, assim, por que é tão difícil ver chamas gêmeas unidas? Porque os próprios que estão na conexão dão um tiro no pé. Eles mesmos vão distanciando a chama gêmea deles, a pessoa física em primeiro lugar, e vão, pelos hábitos inconscientes, distanciando qualquer real campo de probabilidade em que ele se reuniria com essa pessoa de fato se materializar no mundo físico. Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Agora, tem um outro ponto desse vídeo aqui inteiro. Chamas gêmeas não existem num outro sentido, que eu vou explicar agora. Veja bem, gente, chama gêmea é uma experiência de mundos duais, tá? E geralmente mundos duais que estão prestes, né, ou ali no limiar de passarem por uma transição planetária, ou seja, o planeta inteiro vai começar a ascender para frequências conscienciais maiores, o que é o caso do nosso planeta e já se iniciou. Então, assim, essa configuração da alma, em que a alma está se experienciando através de dois corpos fisicalizados simultaneamente no mesmo período de tempo da história, tá? Só acontece em mundos duais, em mundos da terceira dimensão, terceira e quarta dimensão. Em outros níveis de consciência, em outras orbes de existência, não há como existir essa configuração da sua alma que nós chamaríamos de chama gêmea. Então, naqueles mundos superiores não existe chama gêmea. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Chama gêmea parece um processo, uma dinâmica, uma conexão, o que quer que você queira chamar. Muito real para quem está no mundo dual e acaba por encontrar com, né, o seu complemento divino, ou com a sua essência de alma atuando numa outra personalidade humana. Mas, por exemplo, para quem está de fora do mundo físico, por exemplo, mestres ascensionados de 7ª dimensão, de 8ª a 9ª dimensão, que são mestres galácticos e assim por diante, eles, se você perguntar, chama gêmea existe? Eles vão falar, chama gêmeas não existem. E por que eles vão falar isso? Quer dizer que todo mundo, por exemplo, como eu, que trabalha aqui com essa temática, está mentindo? Não. É porque, para o nível de consciência onde eles estão, essa experiência de chama gêmea já não é mais uma realidade. Não existe esse tipo de dinâmica lá onde eles existem. E o ser, gente, sempre vai falar sobre os assuntos do ponto da perspectiva que ele alcançou evolutivamente e consciencialmente. Então, assim, para um mestre de 7ª dimensão a 9ª dimensão, ele olha para a Terra, ele não entende o conceito de chama gêmeas, porque já não é mais a realidade dele. Ele pode escolher aceitar que é assim que é determinado esses padrões de relacionamento e de interações entre indivíduos para alguém que está na banda consciencial referida, ou seja, para alguém, por exemplo, que está na 3D e vê pessoas atravessarem por isso ou a própria pessoa atravessa. Então ele pode até aceitar, sim. Se você aceita que é assim que acontece, que é assim que isso é chamado, o mestre ascensionado vai falar pra você, tudo bem, eu não aceito, mas do meu ponto de vista já não existe mais. É por isso que às vezes aparentemente parece que mestres se contradizem. Por exemplo, Saint Germain, esse ato de consciência desse mestre ascensionado, fala muito sobre chama gêmea.
Já um outro aspecto da consciência desse mesmo mestre ascensionado, que é o Adamus Saint-Germain, vai falar para você que chamas gêmeas não existem. E aí, o Saint Benjamin Germain, que já é um terceiro aspecto de consciência de Saint Germain, já vai ser tipo um meio termo. Ele vai falar para você, olha, existe no momento que a sua alma magnetizou essa experiência para sua vida. Conforme você vai trilhando a jornada espiritual e da ascensão, que foi um dia apresentada para você através do encontro com essa pessoa, vai chegar um ponto lá na frente que vai ser irrelevante para você se realmente essa conexão foi real ou não, e aí você pode até chegar ao ponto de dizer e falar assim, olha, para mim já não tem mais relevância nenhuma, porque eu tô tão bem, então eu diria que não existe. Geralmente, gente, na verdade, isso é uma máxima para qualquer coisa. É igual o sofrimento. O sofrimento é real para quem ainda consegue estar numa banda de consciência aonde ele consegue se constituir. Que não necessariamente é uma banda de consciência da 3D, por exemplo. Mas a 3D realmente dá uma oportunidade do sofrimento conseguir ser experienciado e ser criado e manifestado com uma maior facilidade. Mas veja, vocês mesmos, para vocês era muito real o sofrimento antes de entrar na mentoria ou fazer alguma prática espiritual, conforme você vai caminhando, você vai se alinhando com outras orbes e você vai chegar num ponto que você tá tão bem, você nunca mais sofre, ou se vê alguma coisa que a outra pessoa veria como sofrimento, você olha para aquilo de maneira neutra, então você não rotula aquilo como sofrimento, então você não sente e aquilo não parece para você como um sofrimento, você pode chegar e virar para alguém e dizer, olha, o sofrimento é uma ilusão. Então assim, chama gêmea existe ou não depende da perspectiva evolutiva do ser, de qual orbe esse ser está falando. E os mestres ascensionados, às vezes eles têm isso, às vezes eles falam um assunto da orbe no qual eles estão, ou seja, do ponto de vista que eles já alcançaram, para que você consiga ter uma perspectiva que não só que nós temos aqui na Terra, e às vezes eles falam sobre o mesmo assunto da perspectiva que é como seria entendido no mundo físico. Então aqui no canal Merlin Sage a gente faz as duas coisas. Então assim, para quem está nessa conexão, realmente viu o que acontece nessa conexão, chamas gêmeas existem. A sua alma quer que você tenha esse entendimento. A tua alma organizou essa narrativa para você, mas para um dia você chegar num ponto onde ou é irrelevante se chama gêmea existe ou não, ou porque você não liga mais, isso já saiu do seu campo de consciência, porque afinal você já não vai ver mais a pessoa lá, como no outro corpo, a pessoa já vai estar aqui. Talvez porque você já nem vai estar mais encarnado, vocês já vão estar num corpo espiritual único. Ou se vocês estiverem unidos numa união matrimonial ou namorando, vocês vão estar juntos, mas vai parecer que tem apenas um ser ali, utilizando ambos os corpos, por assim dizer. Vocês vão estar tão em equivalência, tão em neutralidade, as duas pessoas que formam a conexão, que tem hora que vocês vão até se esquecer que vocês são duas pessoas vivendo numa mesma casa ou compartilhando uma mesma relação. Outras pessoas até vão achar estranho também o quão bem sincados vocês são, às vezes sendo tão diferentes. Então assim, chamas gêmeas não existem, tá? No nível máximo de compreensão universal, porque a única coisa que existe é a consciência e os filhos da consciência universal, que são a alma. Chama gêmea é uma experiência temporária de mundos duais, que é a maneira que a alma encontrou linearmente dentro do tempo de você poder ter um encontro com ela. Um encontro que num primeiro momento parece ser fisicalizado, porque se apresenta através de uma outra pessoa, e aí você vai se trabalhando, se alinhando com o espírito, com as consciências maiores, e você vai vendo que aquela essência, na verdade, está na outra pessoa, mas a outra pessoa foi usada apenas como um reflexo para você. Na verdade, aquela essência sempre esteve em você. Você meio que começa a descobrir a sua chama gêmea dentro de você. E se você fizer os processos transmutatórios, alquímicos, as alquimizações necessárias, vai chegar um momento, você pode estar, sei lá, 10 anos sem ver essa pessoa, você vai sentir essa pessoa com você a todo momento. Às vezes até dentro de você. Tipo assim, você vai ver como tipo, faz diferença o corpo físico da pessoa não estar ali. É incrível. E aí talvez nessa altura, aí sim, já não seja mais a energia dual, porque a energia dual já estará equilibrada, então a energia dual não vai poder fraudar
ou enganar, fazer você ter a experiência metafísica de você telepaticamente estar conversando com a sua chama. E aí essa altura pode ser realmente, não é que você vai estar conversando telepaticamente com a sua chama, é porque já não vai haver mais diferença entre a consciência que habita o outro corpo e esse. Então, o eu humano dos dois seres vai passear entre ambos os corpos, como se fosse uma simbiose maior. Não sei se faz sentido. Então, assim, você vai meio que se perder, mesmo dentro da essência humana do outro ser, e o outro ser também vai estar diluído, quer dizer, o outro humano vai estar diluído na sua consciência humana. É como se essas consciências vão continuar com todas as memórias que tiveram à parte um do outro, né? Essa personalidade humana que habita cada corpo, vão se comportar como tais, com as pessoas que o conhecem como sendo fulano A ou fulano B, mas intimamente cada um dos dois, mesmo não estando juntos numa união física, caso ainda não tenha acontecido a essa altura, vão saber de que a consciência deles não é mais apenas a consciência deles, tem uma consciência de uma outra pessoa ali, e ao mesmo tempo parece que é outra pessoa, parece que é uma outra personalidade deles que do nada nasceu em alguma altura dentro da mente deles. Isso principalmente para a outra chama gêmea, que ela geralmente acorda espiritualmente de maneira diferente do que aqueles que vocês denominam como divino feminino, tá? São linguagens diferentes do acordar espiritual. Geralmente a outra pessoa ela não vai falar sobre coisa espiritual, ela não vai querer saber sobre assuntos espirituais, ela vai entender de uma maneira talvez mais instintiva, muito profundamente, que tem algum elo especial com você, tá? É você que vai ter todo o linguajar, toda a terminologia, o conhecimento espiritual do porquê isso está acontecendo, o que essa pessoa é para você e assim por diante. Então assim, chama gêmea, gente, não existem. Não existem. Existe como um pontapé, tá? E aí, olha o paradoxo da coisa. Deixa de existir também quando você finalmente, primeiro, produz todos os efeitos de fusão interna do seu masculino e feminino com o masculino e feminino da outra pessoa, você como sendo o feminino predominante da sua alma, com o masculino da sua alma que está no outro corpo, que é o predominante na outra pessoa, a fusão no nível celular, no nível atômico, no nível da grade de trabalho, que é uma densidade próxima da Terra, onde coisas são testadas antes de se manifestar aqui, no nível capilar, no nível de pele, no nível orgânico, tá? Então, assim, depois que você fizer todos esses processos de fusão internas, e aí, né, aqui você já vai ver como chama gêmea não existia. Você sempre foi a outra pessoa. Sempre foi, e vice-versa. E aí também, quando acontecia a união no físico, olha o paradoxo, não é que acontece a união no físico, que é uma das últimas fusões a acontecer, aí você percebe que chama gêmea nunca existiu. Você já não consegue nem mais lembrar de uma época em que você se sentia como separado dessa pessoa, simplesmente porque os acontecimentos do mundo físico diziam que a pessoa estava em lugar A e você estava em lugar B. Então aí nessa altura você percebe que chama gêmeas não existe. Foi uma narrativa, assim, foi uma historiazinha de lorota, um conto da carochinha que a tua alma contou pra você conseguir mover a tua bunda, começar a trabalhar na tua espiritualidade, na tua ascensão. E aí, né, a hora que você tá bem entretido na tua ascensão, você já até esqueceu por que você começou a ascensionar, aí a tua alma vem, bum, traz essa pessoa de volta. Então a alma cuida da gente igual um adulto cuida de criança. Às vezes o adulto entretém a criança com um brinquedo, aí a criança fica lá entretida e tal. Quando vê, né, a criança adormeceu, ela já nem tá mais chorando, né? Talvez o adulto deu um brinquedo pra criança porque a criança tava chorando, ela já nem lembra mais por que ela tava chorando. Então é a mesma coisa aqui, tá? Então assim, veja, eu não estou falando pra vocês que é pra vocês abrirem mão do paradigma de chamas gêmeas, tá? Principalmente se vocês nem começaram a se trabalhar ainda. Esse paradigma vai ser aberto mão, você vai se liberar dele quando você começar a ascensionar naturalmente. O que eu estou falando é que este é o caminho numa conexão de chamas gêmeas,
que é para você trilhar a jornada interna, faz parte da própria conexão de chama gêmeas, um dia você descobrir que chama gêmeas não existem. Mas antes, pra você ter esse contraste de existe ou não existe, você teve que ter o primeiro dos dois contrastes, que foi acreditar veementemente que existe. Consegue perceber? Então muita gente vai ver esse vídeo e vai falar assim: ai, Thiago, na verdade você está mudando a sua opinião. Não, gente, eu estou acabando de dizer, chamas gêmeas existem. Mas se você quer realmente progredir nessa conexão, você está fadado em algum ponto, é um ponto natural você deixar de acreditar. Não porque ela se tornou irreal, aí que é o paradoxo universal, é porque ela vai se tornando cada vez mais real. Olha a loucura universal, quanto mais real vai se tornando a conexão para você, ou na verdade a não necessidade de uma conexão, porque é a mesma alma em dois corpos, então não há dois. Quanto mais real a conexão vai se tornando, menos necessário, menos necessário vai se tornando você ter que defender a carência na conexão, e mais natural vai se tornando para você se abstrair da caixinha de formulação e de entendimento de que isso que estava se passando é uma conexão de chama gêmea. Eu sei, parece complexo e confuso, mas nessa conexão você vai ver a todo momento o quanto de paradoxos que há. Então, eu fecho aqui iniciando com a mensagem do começo do vídeo. Eu fecho aqui voltando para o início da mensagem que deu pontapé à conversa desse vídeo. Para a sua chama gêmea ser a coisa mais real para você, você em algum ponto vai descobrir que a sua chama gêmea não existe. Ó que louco. Foi sempre você. O tempo todo foi sempre você. Isso é o mesmo do que dizer: você tem uma chama gêmea e você é a sua própria chama gêmea. Sinônimo aqui, a palavra chama gêmea para a alma. Então assim, todas as pessoas têm uma chama gêmea porque elas são a sua própria chama gêmea. Com isso é o que eu quero dizer. Todas as pessoas têm uma alma porque elas são a sua própria alma. Agora, se a alma delas escolhe que elas se configurem no plano espiritual com uma configuração que, na terminologia energética, seria o que de fato, praticamente em transações energéticas, a gente chamaria de chama gêmea, que aí são os vários tipos de chama gêmea proto, chama gêmea selfóica, monádica, extraterrestre, aí é outra história. Mas num sentido muito mais simples da coisa, todo ser humano, na verdade todo ser no universo, tem uma chama gêmea e é uma chama gêmea. Com isso, o que quer dizer? Todo ser no universo tem uma alma e é a sua própria alma, independente se ela se manifesta em mais de um corpo ou não. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Eu tenho uma mentoria onde eu ajudo as pessoas a se alinharem com a alma delas, que é a real energia, tá? Que produziu as duas personalidades humanas que habitam nessa vida em dois corpos diferentes. A mentoria agora já está com um novo valor. Se você quiser, você precisa me mandar um e-mail em soulreaderservices@gmail.com para você receber todas as informações e os benefícios que essa traz para você e você entrar nesse processo de realizar a única real verdade de que você tem uma chama gêmea, de que você é a sua própria chama gêmea, independente da outra pessoa, e de que, olha aqui o paradoxo, chamas gêmeas não existem. Abraços.